E aí, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vou testar o desempenho do meu PC fazendo um personagem 3D de PlayStation 1 no Blender e dizer como foi minha experiência usando o PC com esse programa. E para quem não sabe, o Blender é um programa de 3D que é usado tanto em cinema, jogos, design, enfim, diversas coisas, onde você pode modelar, criar animações, enfim, entre muitas outras coisas. E também é bastante usado em jogos. Como eu falei, eu posso fazer um personagem de PlayStation 1, onde você faz o seu modelo e depois joga num programa de jogos como a Unity. Mas enfim, por que eu estou usando o Blender? Bom, porque além de, por ele ser um programa bem famoso, né, o mais famoso entre os programas de 3D, existem muitos outros, mas além de ser o mais famoso, ele é gratuito. E bom, para testar o PC, eu decidi fazer um projeto 3D meu, para ver como que o computador se porta com esse programa, porque antes de pegar o computador, uma das coisas que eu vi foi como o computador se comportava com programas 3D. Eu vi algumas coisas que diziam que ele não suporta renderizações muito altas, então eu acabei tendo um limite de coisas 3D para poder fazer, porque eu estou usando só o Ryzen 5600. Eu não tenho ainda placa de vídeo, então vamos testar tudo isso só com vídeo integrado. E antes de começar a fazer o meu projeto 3D, eu teria que aprender a como mexer no Blender. E com isso eu comecei a fazer alguns projetos, como essa animação de um menino caindo. Eu peguei esse modelo na internet e apenas modifiquei a textura dele. Eu peguei um cenário aleatório de Minecraft e só ataquei, eu não precisei mexer na textura. O que eu basicamente fiz nesse projeto foi texturizar e animar, porque a câmera fui eu que animei. O personagem caindo no chão foi animado por um site que mais pra frente do vídeo eu vou acabar usando. Mas no começo, quando eu terminei esse projeto, eu fiquei interessado mais no Blender e decidi ir mais a fundo. Então comecei a correr atrás para aprender mais sobre o Blender. Para isso eu decidi começar onde todo mundo começa no Blender, que é fazendo uma rosquinha, que é basicamente o Hello World da programação. Para quem faz programação, no Blender é uma rosquinha. Eu tentei começar a fazer, mas eu depois fiquei de saco cheio, porque eu queria já começar a fazer outras coisas, então eu meio que abandonei o projeto bem no começo. Foi esse o resultado final da minha rosquinha. Então eu já comecei a fazer um outro projeto. Então, para fazer um modelo 3D que me agradasse, eu achei esse vídeo do Vini fazendo uma mulher num estilo low poly, bem jogo de PlayStation 1, e comecei a fazer o meu próprio. E esse segundo projeto que eu fiz, que é essa mulher aí, acabou sendo bastante complexo para fazer, porque eu meio que segui o tutorial do Vini, mas eu quis fazer do meu próprio jeito, então acabou que teve alguns erros, alguns acertos, mas esse projeto foi bastante importante para eu poder fazer o meu personagem desse vídeo. A maneira de fazer esse personagem foi a maneira mais fácil de eu poder construir um personagem no Blender. Depois disso eu descobri que tinha outra maneira de modelar corpos, como por exemplo a blocagem, que eu acabei fazendo esse projeto, que diferente do anterior, eu começava fazendo o torso, o braço e a perna. Nesse eu fazia basicamente tudo, fazia o corpo, o pescoço, a cintura, o braço, a perna, tudo separado. E eu acabei fazendo essa mulher aí meio estilo cartoon. E bom, sobre esse projeto foi bem mais fácil de fazer com toda a experiência que eu tive no anterior, mas eu ainda achava a maneira de fazer o corpo do modelo anterior bem melhor. A última maneira que eu descobri de como fazer corpos no Blender foi com a escultura, que é uma das abas que tem no Blender para você criar o seu modelo 3D. E foi na aba de escultura que eu modelei essa cabeça dessa mulher de maneira bem simples. Para você fazer alguma coisa nesse modo de escultura, você coloca um objeto e vai esculpindo ele. Como o nome já diz, você vai fazendo como se fosse mais uma massinha de modelado, que é uma escultura feita numa pedra. Você vai modelando, vai esticando, às vezes apertando, enfim, entre várias outras coisas para você deixar o seu modelo da forma que você quer. E nesse último projeto eu aprendi mais sobre as ferramentas, sobre alguns botões do Blender, alguns atalhos e principalmente a textura. Mas enfim, esse foi o último projeto que eu fiz, e depois de tudo isso eu pensei que talvez eu tivesse experiência para poder criar o meu próprio personagem, porque todos esses aí foram seguindo o tutorial. Embora eu fizesse do meu jeito, eu não senti que fosse 100% meu. Então, para começar a fazer meu personagem, eu peguei algumas referências da internet, no Pinterest, que é o lugar onde eu pego mais referências, e comecei a montar o meu personagem através das imagens. Sobre o estilo do meu personagem, o estilo que eu mais gostei são essas imagens que estão aparecendo na tela, que eu não sei qual que é o nome desse estilo, mas é como se fosse um anime meio cartoon, com essas pernas um pouco mais largas. Eu gostei bastante desse estilo, então eu decidi fazer meu personagem baseado nesse modelo. Mas depois de ter terminado o projeto da escultura, eu fiquei um tempo
sem mexer no Blender, então eu decidi voltar no Blender modificando um modelo já pronto. Eu peguei esse modelo dessa menina de um vídeo do YouTube, que ela basicamente tem tudo. Ela tem uma mudança de expressão, ela tem o esqueleto do corpo dela, que é pra fazer animação, tem a textura, tem basicamente tudo. Ela é um personagem pronto. Então, eu basicamente quis criar o meu personagem em cima dela pra, assim, depois eu fazer o meu próprio personagem. Eu comecei fazendo cabelo, eu dei algumas estudadas sobre textura, porque o cabelo dela tinha algumas sombras, então eu fui modificando o cabelo dela, mudando pra preto, fazendo algumas modificações com o pincel, deixando ele às vezes meio opaco, meio forte, para poder fazer um jogo de sombras que eu não sei se deu muito certo, porque o cabelo é preto. Mas no final eu acho que vai ficar bem bacana, acho que dependendo da visualização até que dá para ver esse detalhe. Depois disso eu fui mexendo em algumas partes do corpo dela para modelar do jeito que eu queria. Ela veio com um sapato tipo um tamanco, então eu tirei a parte de baixo do tamanco e fiz um tênis. E como eu queria modelar um tênis específico que era o All Star, eu aumentei um pouco a parte da frente do tênis para parecer o bico de All Star. Depois disso eu fui direto pro cabelo. Eu não fiz nada, muitas coisas, só modifiquei um pouquinho para ter a ideia do que eu queria fazer e depois fui direto para a parte do rosto. Como eu disse, esse modelo em específico, ele consegue mudar a expressão dele. E para mudar essa expressão, eu tinha que ir num outro arquivo de imagem para mudar todos os rostos, todas as expressões que ela fazia. Então, eu acabei mudando do jeito que eu queria. Eu mudei apenas a cor do olho na primeira expressão e nas outras eu fiz do meu jeito. Ficou um resultado bem bacana até. Eu aprendi um pouco mais sobre essa questão de mudar as expressões e posteriormente eu vou colocar essa mudança de expressões no meu personagem. Depois que eu mexi nessa parte do rosto, eu fui direto para as roupas, que foi uma parte bem simples. Eu só texturizei todas as roupas dela. Como não queria que fosse um projeto tão complexo, onde eu modelo as próprias roupas, eu apenas pintei as roupas dela e fiz uma roupa simples de academia, porque são roupas mais coladas, então só pintando vai parecer que é uma roupa. Depois disso eu fui modificando o cabelo, a roupa, fui sombreando, fui mexendo em algumas partes da textura, tanto na expressão quanto em outras coisas, e o resultado final foi esse aí. Eu mexi também na parte do esqueleto, onde eu pude fazer essa pose. É uma pose que eu achei bacana. Com o esqueleto que ela tinha, eu podia já fazer qualquer pose, qualquer coisa, qualquer animação. Mas eu decidi deixar nessa pose porque eu achei bacana. Relembrei todas as ferramentas que eu tinha esquecido depois de ter ficado um tempo sem mexer no Blender. E eu achei então que agora, finalmente, depois de ter relembrado tudo isso, que agora sim dava pra eu começar a fazer o meu próprio personagem. Eu peguei uma imagem do Pinterest, uma silhueta de um personagem que eu achei bem parecido com personagens que eu tinha dito que eu queria fazer. Então já comecei pegando um objeto quadrado, transformei ele numa coisa mais redonda para poder fazer a cabeça. Depois fui mexendo na parte do torso, como eu falei que fiz no primeiro personagem que eu modelei. Comecei modificando a dimensão do objeto que eu coloquei, que no caso era um cilindro, para poder entrar na silhueta da referência que eu tinha pegado. Através dessas referências eu conseguiria modelar e fazer todo o meu personagem. O modelo de referência que eu tinha pego não tinha uma visão de lado, então eu acabei tendo que fazer a minha própria referência de lado, que não ficou tão bem, mas acabou que só serviu para eu ter uma ideia do que eu estava fazendo. Eu não segui à risca o modelo que eu fiz da versão de lado. Fui modelando cada parte do corpo, tanto de lado quanto da frente, para poder parecer com a silhueta. Foi um pouquinho desafiador fazendo as pernas, porque eu não sabia se ia ficar tão legal, porque não era uma perna totalmente normal. Era uma perna diferente dos convencional. Mas no final o resultado foi legal, eu confiei em mim mesmo e fui fazendo do jeito que estava. Depois de mexer no braço, eu fui fazendo a mesma coisa que eu fiz com a perna e com o corpo. Fui modelando, fui redimensionando, fui fazendo tudo o que tinha que fazer para parecer um braço. Eu aumentei na ponta do braço um pouco o modelo para parecer uma mão e fiz um polegar. Eu poderia ter feito os dedos do personagem, mas eu achei que ficaria muito complexo para o meu projeto, que não era o objetivo. Aliás, eu queria fazer uma coisa meio cartoon, meio 3D de PS1, então não achei tão importante fazer esse detalhe. Depois disso, eu fui modelando a cabeça do jeito que estava a referência, de maneira bem simples. Eu ainda não comecei a fazer o cabelo, porque o cabelo era uma parte separada, então eu só fui fazendo o básico para modelar a cabeça. Depois de tudo modelado, eu só juntei cada parte
do corpo com o torso, onde no outro primeiro projeto foi uma parte bem complicada para mim, porque deu alguns erros para conectar, alguns pontos não estavam se conectando com outros, mas nesse aqui, com mais experiência, eu acabei conseguindo fazer tudo certinho. Nesse meio tempo eu percebi que eu não estava mostrando tudo que tinha que mostrar do meu computador, com aquelas informações no canto, então eu baixei o MSI Afterburner, não sei como se pronuncia, e deixei as informações rodando ali no canto do meu computador, que aliás eu configurei, mas eu não tenho certeza se essas são as informações o suficiente, mas no final eu coloco mais informações caso vocês queiram saber, e também na conclusão desse vídeo eu vou falar como foi a experiência do computador fazendo esse modelo 3D. Com o MSI já pronto, eu comecei a ligar todos os membros na parte do corpo. Com o corpo finalizado, eu comecei a fazer as roupas. Eu comecei primeiramente pela camisa, que diferente do primeiro modelo da menina, eu só pintei. Esse aqui eu quis fazer um modelo mais 3D, então eu aumentei a dimensão do braço para parecer uma blusa, e também eu fiz a mesma coisa com as pernas e fiz uma calça. Modifiquei algumas partes para não bugar a textura nem nada. Dei uma mexida no pé, porque eu achei que estava um pouquinho pequeno, e eu queria fazer um detalhe de um tênis também, que também por acaso era um All-Star, então eu aumentei o tênis para eu poder fazer isso. Depois que eu terminei tudo, eu decidi fazer o cabelo. Eu comecei a fazer um por mecha, de acordo com o vídeo do Vini, mas eu decidi mudar e decidi fazer da minha própria forma, onde eu tinha aprendido também outra maneira de fazer cabelo, que era copiando a parte de cima da cabeça, duplicando e modelando. E foi o que eu fiz. Eu modelei cada parte do cabelo, e depois eu tive a ideia de aumentar a parte da frente do cabelo para parecer uma franja, que no início não deu muito certo, mas o resultado ficou bom no final mesmo assim. Depois eu parti logo para a textura, onde eu comecei fazendo a blusa, que foi de maneira bem simples, eu só selecionava a blusa e depois pintava. Óbvio, para poder selecionar só a blusa eu tive que fazer alguns cortes, que foi o que eu aprendi enquanto eu estava fazendo esse modelo. Pintei todas as partes do meu personagem, exceto a cabeça, pintando a blusa, a calça e o tênis, fazendo uma pequena texturização dele mais detalhada. Depois disso, eu tirei um tempinho para ver melhor como que seria o rosto do meu personagem, e o resultado foi esse. E nesse meio tempo eu também já tinha sombreado algumas partes do rosto e sombreado o meu cabelo. E a partir daí, para começar a finalização do meu personagem, eu quis colocar as mesmas mudanças de expressões que eu tive no meu modelo anterior nesse personagem. Só que eu tava tendo um bug que eu não conseguia arrumar, porque o outro modelo que eu fiz com a mudança de expressões era diferente desse modelo que eu tava fazendo. No final eu consegui arrumar tudo e meu personagem conseguiu mudar as expressões dele. Mas, infelizmente, eu consegui colocar só 2 expressões. Mas que foi o suficiente para eu criar uma ideia para uma animação. Depois disso eu coloquei o esqueleto. Eu realmente podia ter feito eu manualmente, mas o Blender ele te dá um esqueleto de um personagem para você fazer de maneira mais rápida. Acabei excluindo algumas partes que não precisava. E bom, mesmo com o esqueleto todo pronto, eu mesmo decidi tacar o meu modelo num site de animação, que é o Mixamo, onde você só baixa o seu modelo e depois taca no site e ele já anima seu objeto. Eu tinha visto algumas animações bem interessantes, mas também algumas eram meio bugadas, porque meu personagem ele é meio desproporcional a um personagem normal, com dimensões normais de um ser humano. Então meio que desisti do Mixamo e acabei fazendo minha própria animação. Como eu quis deixar o meu personagem meio estilo PS1, eu vi alguns efeitos que deixavam ele tremendo, parecendo um personagem de PS1. Eu não sei qual o nome certo desse efeito, mas eu vou acabar mostrando no final do vídeo. Mas enquanto eu tava fazendo esses efeitos, meu computador ele chegou a esquentar um pouquinho e travar muito, porque esse efeito ele é muito pesado. Fiz tudo o que tinha que fazer para adicionar esse efeito de PS1 e fui animando para tudo poder funcionar certinho. Com tudo pronto, personagem com efeito de PS1 feito, mudança de expressões ok, textura ok, tudo ok, chegou a hora de concluir tudo isso. Eu peguei um cenário aleatório, fiz a primeira cena de animação que veio na mente e esse pequeno clipe que vai aparecer agora.
Bom, e esse foi o resultado final do meu personagem. Acabou que eu gostei bastante, tanto na modelagem quanto na animação. Eu aprendi bastante fazendo esse modelo e foi bastante divertido até ter esses desafios para eu fazer. Falando um pouco mais sobre o computador, ele aguentou até que bem. Em toda a parte da modelagem, não houve nenhum travamento durante essa parte. Os maiores problemas foi no final do projeto, depois que eu adicionei o meu efeito de PlayStation 1, que aquilo lá mexia em todo o meu modelo e realmente fazia o computador não aguentar tanto assim, onde deu umas pequenas travadas, mas depois o computador ele parou de travar. Outra coisa que eu acabei não gravando foi questão da renderização, porque como eu tinha colocado o cenário, eu ainda tinha muitas coisas para o computador renderizar, então foi um pouquinho mais complexo, mas também não foi muito. Ele chegou a dar uma travada, mas foi uma travada pequena, parece que ele renderizou muitos objetos, mas depois foi tranquilo, foi bem rápido até também a renderização, foi em questão de alguns minutos. Então esse computador aqui está aprovado, eu sinto que eu atingi meio que quase o limite para mexer com o Blender e coisas 3D, então eu gostei bastante do resultado. Então é isso. Eu pretendo mexer mais nesse programa, vou comprar a placa de vídeo posteriormente e mostrar tanto a placa de vídeo quanto o computador vai aguentar. Logo vai ter mais vídeo de teste com jogos, eu já tenho meus jogos aqui para jogar, só tava faltando um controle para tudo ficar mais fácil para eu poder jogar esses jogos. Enfim, esse foi o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, o computador aguentou tudo isso e espero que ele aguente também tudo isso nos jogos. E que vai ter um vídeo fazendo esse teste logo. Então é isso. Valeu por ter visto até aqui e falou!